Oi, bom dia, paz do Senhor Jesus, tudo bom? Chegamos em dezembro, último mês do ano de 2025. E aí você vem e analisa, né, o seu percurso todo que você passou para chegar até aqui. E mais um ano que vai se findar. E eu quero lhe dizer, se nesse ano de 2025 você não ligou para absolutamente nada dos seus planos, dos seus projetos, dos seus sonhos, eu quero lhe dizer que você volte a sonhar, volte a escrever tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você deseja para o ano de 2026, sabe, para a sua vida, que seja algo de mudança, de crescimento, que você diz assim, não, esse ano que passou, no caso, porque para mim já é dezembro, já chegou, já passou. A gente já vai só concluir o mês, que foi muito rápido. Então você construa dentro de você e corra atrás daquilo que você quer. Corra atrás. Eu escutei um vídeo, eu estava assistindo um vídeo, e nesse vídeo, uma história muito interessante. Falava assim, tinha uma mulher, Elisa o nome dela. Elisa, ela era dessas pessoas que gostava de contar tudo da vida dela. Tudo. Qualquer coisa que ela quisesse, que ela pensasse, que ela fizesse, ela queria compartilhar. Ela era dessa. Mas sabe o que era? Era qualquer coisa. E aí cresceu dentro dela a vontade de fazer pizza para vender. Aí ela ficou naquela coisa assim, já sei, eu vou fazer uma pizza para vender. Aí ela pegou, foi dividir, antes de apresentar a Deus, de ficar em silêncio, ela foi dividir com as pessoas, dos familiares, dos amigos, entre aspas, vizinhos. Aí sabe o que ela ouviu? Pra que isso? Você vai fazer isso? Gente, se vocês ouviram uma zoada, é a televisão aqui. Tá passando umas notícias só para vocês saberem. E aí ela pegou e contou antes dela concluir, antes dela colocar em prática. Ela contou para os vizinhos e tal, para a família, a vizinha. Pra que não vai dar certo? Já tem muita gente vendendo pizza, você não vai conseguir, ninguém vai comprar na sua mão, aquela coisa. Aí de repente ela ficou naquilo pensando que era verdade. É verdade, é verdade. Não, ela não vai conseguir fazer, porque já tem outras pessoas que estão fazendo pizza e ela não vai conseguir vender, ninguém vai querer comprar na mão dela, aquela agonia de pensamento. Aí ela pegou e assistiu um vídeo de uma outra pessoa que falou para ela assim, ó, essa frase ficou em mim: o segredo guarda a bênção. E a mulher foi ensinando a ela como guardar essa bênção, né, em segredo. E ali foi ensinando os passo a passo, falando com ela, conversando nos vídeos, e ela maratonando os vídeos. E de repente ela disse assim, eu vou fazer a pizza e vou abrir minha pizzaria. Ela determinou. Aí ela foi fazer a massa, que ela conhecia, que era receita de família. Aí ela quis botar em prática. Aí ela pegou, foi, amassou, botou os ingredientes tudo e deixou, porque tem uma parte da pizza, né, que você faz a massa e deixa fermentar e cobre e deixa ali. Nesse período que a massa estava fermentando, ela ficou observando o trâmite da massa aumentar, inchar, o processo para poder acontecer. E nisso ela ficou encantada com esse processo. Aí ela falou assim, é exatamente esse processo que acontece na vida da gente. Aí sabe o que aconteceu? Enquanto ela estava fazendo a pizza para poder fazer a primeira encomenda dela, a primeira venda, a tia dela chegou.
Aí quando a tia dela chegou, a tia dela falou assim: Oi, Elisa, você nunca mais teve lá em casa, você nunca mais compartilhou nada, você nunca mais falou nada. Como é que tá as coisas? Ela, tudo bem, tá tudo bem. Aí a tia viu a, a massa, né, da pizza em cima do balcão e falou assim: Ah, você vai fazer pizza? Ela, não, não, não. Aqui é uma receita mesmo de família, só para poder eu comer mesmo, normal. Mas não disse que era pizza. Mas já tinha, gente, aquela coisa dela fazer a pizza para vender. Ela mesma já guardou a pizza dela e não dividiu mais. Aí ela pegou, conversou, a tia ficou conversando, e ela cortando a tia sem falar nada da vida dela, e a tia querendo indagar, sabe? Aí a tia foi embora. Quando a tia foi embora, ela pegou, ficou naquilo. Aí ela pegou, começou a escrever, né, como é que ela ia fazer e tal. Aí ela botou em prática aquilo. Aí foi a primeira pizza que ela fez. Aí ela divulgou, mas bloqueou algumas pessoas, né, de família e tal, tal, tal. Mas ela não botou em rede social, não, gente. Ela bloqueou em contatos dela do celular, né, para não botar, que ela botou no status, para não ver e tal. Pessoas próximas da outra, ela teve esse requinte de silêncio. E aí ela conseguiu fazer a primeira venda sem ninguém saber. Aí um foi passando por outro, foi passando por outro, foi passando por outro, pessoas desconhecidas, e as pessoas de perto ficaram sem saber nada. Aí de repente cresceu dentro dela essa vontade de ter um espaço, de abrir a pizzaria. E ela em silêncio, sem dizer nada. Olha e lembre, o segredo guarda a benção. E nisso ela ficou. De repente ela recebeu uma ligação. Não, um amigo dela que sabia que ela estava na cidade, foi lá na casa dela. Aí chegou lá, ela tinha acabado de fazer uma pizza. E ela ofereceu um pedaço de pizza para ele. Ele comeu aquela pizza e disse que a pizza era diferenciadíssima e que ele começou a sonhar o sonho da mulher, a dizer que se ela não tinha um dinheiro para entrar, mas que ele tinha um dinheiro para ela alugar um espaço para abrir uma pizza, mas ela não disse para ele, ele que criou essa vontade. E ela ali querendo fazer aquilo, que era a vontade dela, mas o cara chegou primeiro com o olho na beça dela. Aí ela pegou, disse que ia pensar e tal. Aí depois ele disse, tá bom, não demore muito porque eu tenho muito plano aí e tal. E ela ficou com aquilo. Aí ela foi fazer o quê? Ela foi orar. Ela apresentou a Deus aquilo. Aí Deus disse a ela que nem tudo que é bom para ela é o que ele quer. Aí ela pegou, continuou calada, sem dizer nada para ninguém. E aquilo crescendo dentro dela. E ela continuou fazendo as pizzas em silêncio e tal. Aí ela passou por uma rua e tinha uma placa de aluga-se o ponto, que era um ponto que ela imaginou na mente dela que ela queria aquele ponto. Mas que ela naquele começo não podia, que era o ponto que a tia dela, antes que ela tinha montado tudo, lembra? E aí ela pegou, foi, resumindo a história, ela pegou, foi e conseguiu alugar o ponto porque ela tinha guardado o dinheiro das pizzas que ela tinha vendido em silêncio ali. Foi sensacional. Quando ela assinou o contrato, que pagou o aluguel e aí entrou para dentro da pizza com as coisas que ela já tinha indo, foi comprando. Quando a tia e o resto das pessoas vieram saber, a pizzaria dela já estava aberta, ela já estava trabalhando, já tinha vendido pizza. E o que é que eu entendi com isso? Olhe bem a frase. O segredo guarda a mesa. Significa que o segredo de calar a boca e não dizer exatamente nada guardou a benção dela e ela conseguiu concluir. Isso foi sensacional. Eu fiquei impactada com essa história. Aí eu falei assim, meu Deus, que história gigante, né? Para você ver o quanto você tem um projeto, um plano e você cala a boca, não dividindo com ninguém. Divide com o Senhor e Ele lhe instrui e você faz e faz acontecer. Então, guarde essa frase, o segredo guarda a bênção para qualquer estágio. Qualquer estágio. Cala a boca,
Guarde a sua bênção para você. Que a bênção que nasceu no seu coração é sua, não é de mais ninguém. Amém? Que eu e você possa aprender com essa linda história. E que a gente tire uma lição disso. Eu já tirei uma lição disso. E as histórias de vida de outras pessoas nos inspiram, né? E faz com que você entenda que aquela pessoa que tinha um sonho, uma vontade, dividiu com você aqui no vídeo, tá? Te explicando como ela fez para conseguir o sucesso, né? Que eu e você venha pegar um pouquinho de cada coisa, se inspirar nessas coisas e colocar o nosso sonho em prática. Amém? Jesus abençoe um mês muito abençoado de dezembro. Que a graça do Espírito Santo de Deus te alcance. Que as mãos do Senhor continuem sobre sua vida, sobre sua casa, sobre todos os seus planos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.